Estrela Vermelha contra o Barcelona nessa quarta-feira, às 5 da tarde, no estádio Rajko Mitić. E é desse estádio que eu falo daqui a pouquinho. Mas antes, o Alan te conta como acompanhar esse jogo. Mais um jogo na quarta-feira, às 5 da tarde. Vai prestando atenção no fuso horário, hein? De agora em diante, os jogos da Champions são 1 hora mais tarde. Só que esse vai ficar exclusivo na Max, no serviço de streaming Max, que você pode assinar, inclusive, dentro do Wallplay. Você pode assinar a Max aqui com a gente no Wallplay, e a Max te dá 100% dos jogos da UEFA Champions League, e aí você não precisa nem se preocupar se vai passar no SBT, se vai passar na TNT, na Space, no Space. Um jogo como esse, por exemplo, você pode ver se você assinar a Max. Estrela Vermelha e Barcelona, então, quarta-feira, às 5 da tarde. Eu tenho uma ligação muito histórica com o Estrela Vermelha, Marinho. Sabe por quê? Porque toda vez que aparece aquele meme com todos os... Meme não, aquele viral, aquele post viral, com todos os campeões da história da Champions, aí fala assim, marque o time que ganhou a Champions no ano que você nasceu. E aí todo mundo vai... A maioria vai ter um Real Madrid, porque o Real Madrid ganha toda hora, né? Então é fácil nascer no ano que o Real Madrid ganhou. Aí vai ter a galera do Barcelona, vai ter a galera do Milan, e só eu lá, só a turma de 91 com o Estrela Vermelha. Campeão da UEFA Champions League. Nem era a UEFA Champions League ainda, né? Mas campeão da Liga dos Campeões, da Copa dos Campeões da Europa em 1991. Essa é a minha ligação com o Estrela Vermelha. Olha aqui, ó, deixa eu te dizer uma coisa. Então, levanta a mão e bate aqui em mim. Bate aqui, ó, Alan Simão, bate aqui. Porque eu também tenho um time estranho nessa realidade do campeão da Champions no ano em que você nasceu. Em 1986, quem venceu a Champions League foi o Steaua Bucareste. Então, eu também sempre vou no símbolo estranho. Não tenho Real Madrid, não tenho Barcelona, não tenho nada disso na corrente de em que ano, que time venceu no ano em que você nasceu. Mas eu prometi uma história saborosa sobre o estádio Rajko Mitić, que é do Estrela Vermelha, né, na Sérvia. Bom, esse estádio, ele é apelidado de Maracanã. Ele foi apelidado de Maracanã com K, Maracanã, no sotaque lá da língua falada na Sérvia. Primeiro em razão de ter 100 mil lugares, logo no momento de sua fundação, cabiam 100 mil pessoas no estádio, e também de sua forma circular. Ele foi conhecido como Maracanã também pela ligação forte que sempre existiu de idolatria da antiga Iugoslávia, hoje Sérvia, ao futebol brasileiro. Eis que eu fui pesquisar quem foi Rajko Mitić, que dá nome ao Maracanã da Sérvia. E até existe uma frase utilizada muito pelos torcedores do Estrela Vermelha, que é meu lugar é no Maracanã. Até hoje eles chamam o estádio de Maracanã. Eles chamam o estádio Rajko Mitić de Maracanã como apelido. E quem foi o Rajko Mitić? Bom, ele era meia, um dos principais ídolos da história da então Iugoslávia. E ele jogou, olha o que aconteceu com ele no Maracanã original. Jogou a Copa do Mundo de 50 no Brasil, tá? E ele iria enfrentar a seleção brasileira naquela Copa, defendendo a Iugoslávia. Mas quando ele entraria em campo com a Iugoslávia, ele bateu de cabeça. E há duas versões para onde ele bateu de cabeça, tendo que levar pontos e não pôde jogar. Olha só o que eu encontrei sobre essa história. Algumas versões para esse episódio, e tem fontes que dizem que ele escorregou e bateu de cabeça no teto. A mais comum das histórias é que ele não viu um vergalhão exposto no recém-inaugurado Maracanã, ainda em obras, bateu a cabeça e se feriu. Precisou levar 2 pontos e atuou enfaixado, ainda com a cabeça protegida por uma boina. Mas era tão importante ao time que em tempos sem substituições, naquela época não dava para substituir, os iugoslavos preferiram entrar com um jogador a menos e só colocaram ele em campo depois da partida já em andamento. Olha que história maravilhosa. O cara bateu de cabeça e os iugoslavos começaram com um a menos. Anos depois, ao Jornal dos Esportes, o próprio Mitić disse o seguinte: foi um drama que vivemos, abre aspas para ele. Quando estávamos em campo, bati com a cabeça na tampa móvel do túnel, sem perceber que, naquele dia, ela não ficaria completamente aberta. O choque foi muito grande, eu cheguei a perder os sentidos. Quando dei por mim, vi que os companheiros não queriam entrar em campo enquanto eu não ficasse bom.
já havíamos assinado a súmula e o jeito foi entrarmos com 10. Ele acabou entrando depois do jogo, na partida, com uma proteção na cabeça. A Iugoslávia começou com 10, perdeu para o Brasil e caiu daquela Copa do Mundo. Esse é o Rajko Mitić, que dá nome ao Maracanã do Estrela Vermelha por causa de uma história no Maracanã original. Me diz que é boa essa história, Alain Simon, pelo amor de Deus. É sensacional, mas eu vou lembrar também que o Brasil ganhou por 2-0 e o Ademir fez o primeiro gol aos 4 minutos de jogo, então talvez seja explicado essa história de entrar com 10 em campo aí, prejudicou, obviamente, a Iugoslávia, esse jogo que foi no Maracanã. A seleção brasileira tinha jogado no Maracanã já contra o México na estreia, mas vinha do Pacaembu, onde empatou com a Suíça 2-2, então era um jogo muito necessário para o Brasil ganhar da Iugoslávia. Histórias maravilhosas da Copa do Mundo de 50, enfim, do futebol que a gente tanto gosta, que a gente tanto ama. Esse é o futebol que nos trouxe até aqui. Exatamente. O Rajko Mitić até hoje é lembrado como um dos principais jogadores da história da Sérvia, então Iugoslávia, hoje Sérvia, tá? Já o Barcelona, para não dizer que não falamos do Barça, para esse jogo contra o Estrela Vermelha, já hoje, não em 1950, não tem o Ter Stegen, não tem o Araújo, não tem o Eric Garcia e não tem o Christensen, além do meio-campista Bernal e do atacante Ferran Torres, todos entregues ao departamento médico. O Araújo, Ronald Araújo, do Barcelona, sabia que ele é doble chapa? Sabe o que é doble chapa, Alain Simon? Não. Não sabe? É quem nasce na fronteira entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul. Ele é de Rivera, fronteira com Livramento, com Santana do Livramento, no Mas Rio o Grande que do Sul. chamam de chapa? As placas de carro? Não, porque não me vem perguntar por quê, eu só sei que é isso. Eu imagino que seja a placa do carro. Aí você tem doble chapa, seria um carro registrado nos dois países. Nos dois lugares. Pode ser essa a explicação. Pode ser essa, mas todo mundo que é da fronteira ali, que tem livre trânsito, né? Sim. É chamado de doble chapa. E o Ronald Araújo era torcedor, até hoje, torcedor do Internacional, por essa ligação forte ao futebol brasileiro. Inclusive, circulam fotos dele com a camisa do Inter, o pessoal sempre faz campanha, vem jogar no Inter e tal, não sei o quê. Evidentemente que é uruguaio, jogador de seleção, o zagueiro Ronald Araújo tem essa forte ligação aqui com o Rio Grande do Sul também. Dito isso, eu quero seu like, eu quero a sua inscrição no canal do Globo Esporte e eu vou abrir o palpite dizendo que dá Barcelona. E aí, Alain? Eu também. Vamos de vitória do Barcelona. A história é muito bonita, mas o Estrela Vermelha não é mais o mesmo, não é mais o de 33 anos atrás. Esquece, o Barcelona ganha esse jogo. Com certeza. Não vai ter o Mitić entrando em campo, nem machucado na cabeça, nem sem machucado na cabeça. O Maracanã da Sérvia vai ver vitória do Barcelona.